Por que parecemos ser tão intolerantes com o pecado do nosso próximo e tão tolerantes com o nosso próprio? Daí, gurizada, paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. Já vai deixando aquele like, comenta aqui embaixo e se inscreve se tu não é inscrito. Bora aumentar essa família? Compartilhe com os amigos, com a família, no grupo da faculdade, no grupo da igreja, enfim, compartilhe. Para começar o assunto de hoje, abre comigo a tua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 5, que diz o seguinte: Não julguem os outros, para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Porque é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Bom, este texto é um ensino sobre o costume de julgar as outras pessoas. Hoje é mais um bate-papo. Eu gostaria muito de compartilhar com vocês uma reflexão que eu tive nos últimos dias. Eu tive uma reflexão muito interessante a respeito do pecado do nosso próximo e com o nosso próprio pecado. Vocês já perceberam que nós conseguimos entender o pecado do nosso próximo somente se é um pecado que nós temos também? A gente se torna mais tolerantes porque a gente consegue sentir uma maior empatia. Por exemplo, tu tem uma fraqueza bem diferente da fraqueza do seu irmão, por exemplo. Tu vai julgar aquela pessoa, aquele teu irmão que tem determinada fraqueza que é diferente da tua, tu julga ela porque tu não consegue se imaginar tendo esta mesma fraqueza. No entanto, tu tem outra fraqueza que é tão grave quanto a do teu irmão. Mas quando o teu irmão tem uma fraqueza parecida com a tua, tu não julga tanto, porque tu consegue entender a fraqueza daquela pessoa. Então a gente consegue ser mais tolerante com o nosso próprio pecado do que o pecado do nosso próximo, levando em conta essa reflexão que eu tive. Sabe, e isso é muito estranho, porque a gente deve entender, todo o pecado nos desliga de Deus. Que se hoje nós somos considerados filhos de Deus é por conta de Cristo, não pelo nosso pecado ser mais grave ou mais leve, não, é por causa de Cristo. Ah, mas às vezes tem aquele pensamento muito comum que a gente julga aquilo que a gente tem por dentro, o que a gente não consegue tolerar em si mesmo. Obviamente tem isso. A pessoa, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Uma pessoa é homossexual, então é homossexual enrustido, tu vai julgar muito aquela pessoa, porque tu mesmo não suporta esse pecado em ti. Tem isso? Tem. Obviamente tem. Mas a maioria dos casos que eu vejo, o pecado que a pessoa maior se identifica, ela não vai julgar tanto. É o que eu vejo, é o que eu percebo. As duas coisas existem, obviamente. Mas a questão de tu julgar uma pessoa com um pecado diferente do teu, uma fraqueza diferente da tua, é mais fácil. Por causa dessa questão da empatia. Tu consegue ter uma empatia maior com alguém que passa por desafios parecidos com o teu. Eu gosto de dar um exemplo. Essa questão dos homofóbicos. Muito se fala, que nem eu falei desse exemplo, que a pessoa é um enrustido e julga porque não consegue aceitar aquilo que tem dentro de si e não tolera e tudo mais. Mas também tem a questão da pessoa se sentir melhor, não consegue entender essa fraqueza da pessoa. Tem isso sim, e isso é muito grave, porque todo pecado, como eu falei, todo pecado para Deus é grave.
todo. Seja o nosso pecado, seja o do próximo, todos os pecados para Deus é grave. E se Deus nos perdoa e nos ama, é somente pelo sangue de Cristo. Que a gente saiba refletir a respeito disso. Que a gente saiba refletir a respeito disso. Que a gente consiga se colocar no lugar do nosso próximo. Seja ele com um pecado parecido com o nosso ou diferente do nosso. Que a gente consiga ter empatia e orar por esta pessoa. E entender que não somos melhores do que essa pessoa. Amém? Deus abençoe grandemente a tua vida. Em nome de Jesus. Se tu esqueceu de deixar o like lá no começo, já deixa aquele like, assim pro vídeo ter mais alcance. Quando tu deixa o like, é mais fácil da plataforma indicar o vídeo para as pessoas. E comenta aqui embaixo pra gente bater um papo sobre este assunto. O que tu acha sobre este assunto? Esse assunto hoje é mais um bate-papo que eu quis muito trazer aqui pra vocês, pra gente dar uma analisada, pra gente pensar um pouco. O que tu acha sobre este assunto? Conta pra mim as tuas reflexões a respeito disso. Se tu não é inscrito, se inscreve para aumentar a nossa família. Tchau, tchau!